sabe dizer quantos países têm área maior que a do Brasil? Ou então, que horas são em Brasília quando em Londres são 21 horas? E qual é a distância que podemos obter a partir do mapa entre Rio de Janeiro e Washington? A matemática pode responder a muitas questões sobre o mundo em que vivemos. Portanto, preste atenção e boa aula! Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre números e operações, começando pelos números naturais. Quantos países têm área maior que a do Brasil? Para chegar ao número exato, efetuamos uma contagem. E foi justamente quando surgiu a necessidade de efetuar contagens que se formou a ideia de número. Os números são escritos utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sendo que primeiro vieram os algarismos de 1 a 9 e muito mais tarde apareceu o 0. No princípio, as contagens eram feitas a partir de situações ocorridas na natureza. Por isso, esses números foram chamados de naturais e são reunidos em um conjunto indicado pela letra N. Assim, o conjunto dos números naturais N é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, etc. Na sequência de números naturais, a cada número natural segue imediatamente outro, chamado de sucessor. Assim, o sucessor de 5 é 6, de 37 é 38, e de 423 é 424, e assim por diante, indefinidamente. Não existe o maior número natural. Os matemáticos expressam essa ideia dizendo que a sucessão dos números naturais é infinita. Vamos ver agora um exemplo de contagem. Uma lanchonete tem no seu cardápio 2 tipos de sucos e 3 tipos de sanduíches. A pergunta é: quantos lanches diferentes são oferecidos se cada lanche deve ter um suco e um sanduíche? Vamos analisar a situação. Para ilustrar nosso raciocínio, vamos construir um esquema chamado Árvore das Possibilidades. Para cada tipo de suco, existem 3 opções de sanduíches. Para o primeiro copo de suco, temos 3 possibilidades de lanches. E para o segundo copo de suco, também temos as mesmas 3 possibilidades de lanches. Observando a árvore das possibilidades, verificamos que podemos calcular o número total de lanches da seguinte forma: 2, total de sucos, vezes 3, total de sanduíches. 2 vezes 3, igual a 6. A esse processo, damos o nome de princípio multiplicativo da contagem. Ou seja, suco 1 com sanduíche 1, suco 1 com sanduíche 2, suco 1 com sanduíche 3, suco 2 com sanduíche 1, suco 2 com sanduíche 2 e, por fim, suco 2 com sanduíche 3. Confirmado. São 6 tipos de lanches diferentes que a lanchonete oferece. Vamos passar agora para os números inteiros. Você já deve ter visto nos noticiários da televisão ou nas páginas dos jornais que a Bolsa de Valores fechou as cotações com negativas de menos 1%, menos 2%, não é mesmo? Pois é, o uso dos números negativos é frequente nos dias de hoje. Mas antigamente, o homem não sabia, por exemplo, como resolver uma subtração do tipo 50 menos 70. O sinal de menos, colocado antes do número, passou a indicar quantidades menores que zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4
etc. Os números inteiros negativos, o zero, e os números inteiros positivos constituem o conjunto dos números inteiros, que são representados pela letra Z. O conjunto dos números inteiros Z é dado por, etc., menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Como todos os números naturais também são inteiros, dizemos que N é um subconjunto de Z, ou ainda, que N está contido em Z, e indicamos como N está contido em Z. Veja no gráfico. Bem, já sabemos o que são números naturais e o que são números inteiros, não é mesmo? Então você já pode responder. Quantos números naturais existem entre menos 2 e 2? Apenas 2, o 0 e o 1. E quantos números inteiros existem nesse intervalo entre menos 2 a 2? Aí são 3 números, o menos 1, o 0 e 1. Agora, vamos aos números racionais. Para começar, vou fazer uma pergunta bem simples. Qual é a distância entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Washington, nos Estados Unidos? Vamos facilitar um pouco. Deem uma olhada no mapa. Com a ajuda dele, podemos medir a distância entre as duas cidades com uma régua. A distância entre as duas cidades no mapa é de aproximadamente 2,8 centímetros. E como transformar a distância do mapa na distância real? Note que a distância é considerada em linha reta. Perceba que no canto inferior direito há uma escala, 1 para 300.292.858. Isso significa que cada centímetro do mapa representa 300.292.858 centímetros na distância real. Então, o que temos a fazer é multiplicar a distância que medimos com a régua por esse número da escala. Ou seja, 2,8 centímetros vezes 300.292.858 é igual a 849.820.000 centímetros, que em metros equivale a 8.408.200 metros. Esse valor em quilômetros equivale a 8.408 quilômetros e 200 metros. Essa é a distância aproximada entre a cidade do Rio de Janeiro e Washington. A necessidade de efetuar medidas levou o homem a criar as frações, e delas surgiram os números racionais. Então, os números que podem ser escritos como quociente de dois números inteiros formam o conjunto dos números racionais, e é indicado pela letra Q. Assim, o conjunto dos racionais Q é dado por A sobre B, tal que A e B são inteiros e B é diferente de zero. Lembrando que todo número racional, A sobre B, possui uma representação decimal em que uma vírgula é utilizada para separar a parte inteira da parte decimal. Nos números racionais, escrito em notação decimal, a parte decimal pode apresentar uma quantidade finita ou infinita de algarismos. Por exemplo, qual a notação do decimal do número menos 3/4? Dividindo 3 por 4, encontramos 0,75. Assim, menos 3/4 é igual a menos 0,75. E qual a notação decimal do número 7/3? 7 sobre 3 é igual a 2,3333, etc. Perceba que essa divisão nunca termina, ou seja, tem um número infinito de algarismos após a vírgula. Quando um número racional, escrito na forma decimal, apresentar uma quantidade infinita de algarismos depois da vírgula, haverá uma parte desses algarismos que se repete periodicamente.
caracterizando uma dízima periódica. Para simplificar a notação de uma dízima periódica, utilizamos um traço sobre a parte que se repete periodicamente, ou seja, sobre o período, que no nosso exemplo é o número 3. Assim, 2,3333, etc., pode ser escrito da seguinte forma: 2,3. Muito bem. Agora preste atenção. Responda rápido. Quantos números racionais existem entre 6 e 7? Infinitos. Por exemplo, 6,0000001, 6,04, 6,1, 6,2222, 6,343434, 6,5, 6,9876 são alguns dos infinitos números racionais que temos entre 6 e 7. Observe também que todo número inteiro é racional, pois pode ser escrito como quociente de dois números inteiros. Veja o exemplo. O 5 é inteiro e pode ser representado por 10 sobre 2. Daí concluímos que o 5 também é racional. Logo, todo número inteiro é também racional. Recapitulando, o conjunto dos números naturais n está contido no conjunto dos inteiros z, que por sua vez está contido no conjunto dos números racionais q. Vamos exercitar mais um pouco. Qual é a notação decimal do número racional menos 8/3? Menos 8 dividido por 3 é menos 2,6666, etc. Ou menos 2-6. Perceba que existe uma parte dos algarismos, após a vírgula, que se repete periodicamente. Nesse caso, o número 6. Portanto, esse número racional, na forma decimal, representa uma dízima periódica. E o número 1 sobre 128? Qual a sua notação decimal? Dividindo 1 por 128, temos 0,007812,5, que não representa uma dízima periódica, pois a divisão é finalizada quando o algarismo 5 é inserido na parte decimal. Mais uma. 11 quinzeavos. Dividimos 11 por 15 e a resposta é 0,73333, etc. Outra dízima periódica. Antes de entrarmos no próximo assunto, vamos assistir uma divertida cena do filme Deu a Louca no Mundo, em que 8 pessoas estão tentando dividir uma certa quantia de dinheiro. She's with us. Now, what's with this fair shares for everybody? Look, ma'am, all I said was we arrived in 4 vehicles. I think we should split it up in 4 quarters. 4 quarters? Quarters? What are you talking about, quarters? You mean you three each get a quarter and Benji and I have got to split a quarter? That's right. Hey, what are you trying to pull? Well, it seems fair enough to me. Why, naturally, it seemed fair enough to you. It just cheats us, that's all. $350,000 divided by 4 is, let's see, it's $87,500. Sure, that's what it is. So the three of you would get $87,500, and Benji and I'd have to... Yeah, there was 5 of us down at the wreck. We should split it 5 ways. He's right, we should split it 5 ways. Well, I'm perfectly willing to discuss it in a 5-way manner. Now, we can discuss it in a 5-way manner, 5 shares. Each share would be 70,000. $70,000? Holy mackerel. Do you realize how many loads I'd have to haul from Modesto to Yuma to get that? You're overlooking one little thing. Yeah, we're overlooking one little thing. What little thing? Yeah, what little thing? We can all count, can't we? There were 8 of us there. She's right, there were 8 of us there. Well, speaking for my wife and myself, we'd be just as happy with... You'd be perfectly happy with 2 eighths instead of a quarter? That's awfully big of you. Wait a minute, hold it. Let's just put it back the way it was before. Either 1 quarter for each car, including the van, or 1/5 for each guy. Yeah, 1 quarter. Esse é mais um exemplo de como os números racionais estão presentes em nosso dia a dia. Agora vamos conversar um pouco sobre os números reais. Para ilustrar, vamos usar como exemplo o planeta Terra. Suponha que ele seja uma esfera regular de raio igual a 6.400 quilômetros. Qual seria, então, o comprimento da linha do Equador?
Note que a linha do Equador forma uma circunferência. Para calcular o comprimento de uma circunferência, usamos a fórmula C igual 2πr, cujo r é o raio da circunferência e π é aquele famoso número irracional que utilizamos como aproximação 3,14. Vamos às contas. C é aproximadamente igual a 2 vezes 3,14 vezes 6.400. Ou seja, a linha do Equador mede aproximadamente 40.192 quilômetros. Agora há pouco eu falei sobre o π, um número irracional. Você sabe como surgiram ou como foram descobertos os números irracionais? Uma das possibilidades é a história a seguir. Conta-se que por volta do século V a.C., o homem passou a desconfiar da existência dos números irracionais. Quem deu o primeiro passo foi um matemático chamado Hipaso, discípulo de Pitágoras. Hipaso desconfiou que a medida da diagonal de um quadrado de lado, igual a uma unidade, não podia ser expressa pela razão de dois números inteiros e, portanto, não era um número racional. Lembrando que o valor da diagonal de um quadrado já era de conhecimento de todos e era calculada pelo famoso teorema de Pitágoras, em todo triângulo retângulo, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Observe esse quadrado de lado, uma unidade de comprimento, e vamos aplicar o teorema de Pitágoras para determinar a sua diagonal. Assim temos que d ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. d igual raiz de 2, que representa um número entre 1,41 e 1,42. Vocês devem estar se perguntando, e o número π, como surgiu? Bem, há muito tempo já se sabia que, dividindo o comprimento da circunferência pela medida do seu diâmetro, o resultado obtido seria sempre o mesmo, qualquer que fosse a circunferência. Os antigos egípcios usavam o valor 3,16. Já os babilônios usavam 3,12. Arquimedes, no século III a.C., usava o 3,14, ou a fração 22 sétimos. Já Ptolomeu, no século II d.C., tinha para π o valor 3,1416. Em 1430, um matemático árabe chamado Al-Kashi conseguiu ir mais longe e encontrou o valor de π com 16 casas decimais. Mas foi por volta de 1737 que o π ganhou maior notoriedade, quando o matemático suíço Leonhard Euler passou a utilizá-lo em seus livros. Logo em seguida, outro matemático também suíço, chamado Lambert, provou que o π, na verdade, tem infinitas casas decimais e não apresenta período. Por isso é um número irracional. Ou seja, número irracional é todo número que dá origem a uma dízima, mas essa dízima não tem período. Ou seja, na parte decimal não existe um número que se repita indefinidamente. E por isso, um número irracional não pode ser colocado na forma A sobre B. O conjunto que reúne todos os números racionais e irracionais é chamado de conjunto dos números reais e é indicado pela letra R. Então, relacionamos os conjuntos numéricos da seguinte maneira: N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em R. Usando um diagrama, podemos representar a relação entre os conjuntos numéricos da seguinte forma. Percebemos que o conjunto dos números naturais é subconjunto dos números inteiros, que por sua vez é subconjunto dos números racionais. Ainda temos que o conjunto dos números racionais é subconjunto dos números reais. O conjunto dos números irracionais, representado normalmente pela letra I, também é subconjunto do conjunto dos números reais. Os números reais
também podem ser mostrados através de uma reta, a reta dos números reais. Vocês com certeza, em algum momento, já utilizaram uma régua para medir alguma coisa, certo? Ao efetuar medidas com o uso de réguas, aprendemos a relacionar números com pontos marcados na régua. A reta na qual os números reais estão representados é chamada reta real ou eixo real. E como é essa reta? Vamos ver o esquema. Em primeiro lugar, traçamos uma reta, supondo que se prolongue indefinidamente em ambos os sentidos. Depois elegemos dois pontos da reta, o valor 0 e o valor 1. A distância entre 0 e 1 será a unidade que nos permitirá marcar os outros pontos. Em seguida, associamos os números inteiros a esses pontos. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. E podemos subdividir essas divisões para colocar os valores racionais e irracionais. De modo que, a cada ponto da reta corresponde exatamente a um número real. E a cada número real também corresponde a um ponto da reta. Assim, dados dois números reais, quaisquer A e B, podemos observar as seguintes possibilidades. A primeira, se A for igual a B. A segunda, se A for menor que B. Note que A está à esquerda de B. E a terceira, se A for maior que B. Note que A está à direita de B. Dessa forma, dizemos que os números reais são ordenáveis. Falar que um conjunto é ordenável significa dizer que nele temos a ideia de ordem, ou seja, ele pode ser colocado em ordem crescente ou decrescente. Lembra da questão inicial da aula sobre que horas são em Brasília, quando em Londres são 21 horas, ou seja, 9 horas da noite? Já sabe como calcular? Conhecendo a reta dos números reais, é bem mais simples do que você imagina. Note que no mapa, Brasília fica no espaço que indica -3 e Londres está no espaço que indica 0. Então, 0 menos 3 igual a -3. Isso quer dizer que o horário em Brasília corresponde a 3 horas a menos do que em Londres, sem considerar o horário de verão nas duas localidades. Ou seja, quando são 21 horas, 9 horas da noite em Londres, no horário normal em Brasília, serão 18 horas, 6 horas da tarde. Vamos falar sobre porcentagem. Quem nunca viu ou ouviu expressões do tipo 10% de desconto à vista? Os combustíveis subiram 27%, ou a inflação esse ano foi de 13%. O símbolo de porcentagem faz parte da nossa vida, tanto nas conversas do dia a dia, quanto nos noticiários da TV e dos jornais. Esse símbolo é muito presente. Observe um exemplo na reportagem a seguir. A turma é de futuros mestres. Só há um rapaz aqui. A proporção é semelhante ao quadro de professores no Brasil. 85% são mulheres. E a maioria começa a formação trocando o ensino médio pelo curso de magistério, mas de olho no futuro. Porcentagem serve para sumariar um resultado, uma informação. Por exemplo, se temos uma comunidade com 10 mil pessoas e 85% são mulheres, isso significa que 8.500 pessoas são mulheres. Mas, afinal de contas, o que significa dizer que os combustíveis subiram 27% em um mês? Resumidamente, significa dizer que uma quantidade de combustível que há um mês seria adquirida com R$100, agora, para ser adquirida, são necessários R$127. Vamos entender melhor o uso do símbolo porcento.
O símbolo por cento remete a uma fração cujo denominador é 100. Vamos ver alguns exemplos. 15% é 15 dividido por 100, ou 0,15. 9% é 9 dividido por 100, ou 0,09. 0,5% é 0,5 dividido por 100, ou 5 milésimos. Usando o raciocínio inverso, temos que 25 centésimos é 25 sobre 100 e 25%. 4 quintos é 0,8, ou 0,80, ou ainda 80 sobre 100, 80%. 1,67 é a razão 167 sobre 100, ou seja, 167%. E como utilizarmos a porcentagem na prática? Por exemplo, quanto é 15% de 200? Como vimos, 15% é 15 sobre 100, que é igual a 0,15. Para determinar uma porcentagem de uma quantidade, devemos multiplicar a taxa percentual por essa quantidade. Então, 15% de 200 é 0,15 vezes 200, que é igual a 30. Digamos que certo dia você está passando em frente a uma loja de eletrônicos e vê uma faixa de oferta. Um aparelho de som que custa R$ 700 está com 40% de desconto. Quanto custa o aparelho de som na promoção? Vamos então descobrir quanto é 40% de 700. Sabemos que 40% é igual a 0,40. Então, 0,40 vezes 700 é igual a 280. Note que o valor 280 é o valor do desconto oferecido pela loja. Portanto, o valor promocional, na verdade, é R$ 700 menos R$ 280, ou seja, fica R$ 420. Para auxiliar no cálculo envolvendo porcentagens, podemos utilizar um fator chamado fator de aumento. Uma indústria de peças de automóveis que produz 50 mil peças por ano quer aumentar sua produção em 15%. Qual o novo número de peças produzidas? Primeiro, calculamos o valor do aumento. 15% de 50 mil é igual a 0,15 vezes 50 mil, que é igual a 7.500. Então, a nova produção será de 50 mil, que é o que a empresa já produz, mais 7.500 peças, referentes aos 15% de aumento. Portanto, a nova produção será de 57.500 peças. Agora vamos resolver essa situação utilizando o fator de aumento. Inicialmente, vamos obter o fator de aumento relacionado a essa situação. No mesmo exemplo, digamos que a produção atual de peças é X. O aumento é de 15% de X, que é igual a 0,15 vezes X. Para obter o valor da nova produção, devemos somar a produção antes do aumento com o valor do aumento. Assim temos X mais 0,15x é igual a 1,15x. Portanto, a nova produção será de 1,15 vezes a produção antes do aumento, em que o número 1,15 é chamado fator de aumento. Agora, vamos retomar o nosso problema e resolvê-lo utilizando o fator de aumento. 1,15 vezes 50 mil é igual a 57.500. Ou seja, a produção será de 57.500 peças, valor que já havíamos encontrado. Utilizando o fator de aumento, percebemos que chegamos diretamente no valor da nova produção, sem termos de calcular o valor do aumento. Em geral, se um valor A sofre um aumento percentual, segundo uma dada taxa I, o novo valor N é dado por N igual, parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, vezes A, em que 1 mais I é o fator de aumento.
Quando conhecemos o aumento percentual I, nesse caso o fator é dado por F igual 1 mais I. Por exemplo, uma empresa aumentará o preço dos produtos A, B e C comercializados por ela da seguinte forma. O produto A terá um aumento de 7%. O produto B aumentará 24,7%. E, por fim, o produto C será aumentado em 400%. Quais são os respectivos fatores de aumento de cada produto? Para o produto A temos 7%, que é igual a 0,07. F é igual a 1 mais 0,07, F é igual a 1,07. Para o produto B, temos 24,7%, que é igual a 0,247, e, portanto, F é igual a 1,247. Por fim, para o produto C, temos 400%, é igual a 4. F vai ser 1 mais 4, que é igual a 5. Vejamos outro exemplo. Em uma empresa, o preço de venda de um de seus produtos é R$ 250. O preço desse produto será reajustado em 13%. Qual é o fator de aumento e qual o novo preço de venda desse produto? Fator de aumento, 13%, que é igual a 0,13. Portanto, F, que é igual a 1 mais I, vai ser 1 mais 0,13. F é igual a 1,13, que é o fator de aumento. Como o novo preço de venda é determinado através do produto, do fator de aumento, pelo preço antigo, nós teremos que P é igual a 1,13 vezes 250. Ou seja, P é igual a 282,5. O novo preço é R$ 282,50. Agora, vamos verificar outra situação em que podemos utilizar o fator de aumento. Digamos que um anel custe R$ 2.000, mas o vendedor o vendeu por R$ 2.750. Qual a porcentagem de ágio cobrada pelo vendedor? Nessa situação, estamos interessados em calcular a porcentagem de ágio, ou seja, nosso objetivo é calcularmos o valor de I. Vamos ao esquema. Nós sabemos que o valor com aumento N é dado pelo fator de aumento vezes o valor sem aumento A. Portanto, F é igual a razão N sobre A. Ora, o valor de N é R$ 2.750, ao passo que o valor sem aumento é 2.000. Essa divisão nos dá 1,375. Também sabemos que F é dado por 1 mais I. Note que nós temos como objetivo encontrar o I. Portanto, o I é igual a F menos 1. Esse F nós acabamos de calculá-lo e é 1,375 menos o 1, nós vamos ter que a nossa taxa será de 0,375. Ou seja, essa taxa de ágio corresponde a 37,5%. Entendido? Bom, se há um fator de aumento, há também um fator de redução. Então, vamos ao exemplo. Digamos que, devido a uma crise, uma empresa demite 15% dos seus 50.000 funcionários. A que número ficou reduzido o quadro de funcionários da empresa? Vamos ao esquema. 15% de 50.000 é igual a 7.500. A empresa tinha 50.000 funcionários. Demitiu 7.500 funcionários. Portanto, a empresa tem agora 42.500 funcionários. Agora vamos resolver essa mesma situação utilizando o fator de redução.
Se o número de empregados fosse X, teríamos X menos 15% de X, que é igual a 0,85X. O número 0,85 é chamado fator de redução. Utilizando o fator de redução para determinar o número de empregados da empresa do exemplo anterior, temos 0,85 vezes 50 mil. E teríamos o resultado diretamente 42.500 funcionários. Número que encontramos anteriormente para o novo quadro de funcionários. Vamos ver agora uma importante aplicação da porcentagem, a inflação. A inflação não é um fenômeno novo e também não é só no Brasil que ela existe. Desde que existe o comércio, existe a inflação. Em países mais desenvolvidos, a taxa anual de inflação gira em torno de 5%. Já em alguns países menos desenvolvidos, ela pode atingir níveis altíssimos, como, por exemplo, 30% ao mês. Você com certeza sabe o dia, o mês e o ano em que nasceu. Mas você sabe em que dia da semana isso aconteceu? Não? Então, descubra agora. Tomemos como exemplo um dos mais consagrados físicos do mundo, Stephen Hawking, nascido em 8 de janeiro de 1942. Vamos calcular em que dia da semana ele nasceu. Para isso, calcule quantos anos se passaram desde 1900 até 1942. 1942 menos 1900 igual a 42. Vamos chamar esse resultado de A. Temos de levar em consideração que entre 1900 e 1942 ocorreram anos bissextos e, por isso, calcule quantos 29 de fevereiro aconteceram nesse período. Para isso, basta dividir por 4 o resultado A, desconsiderando o resto da divisão. 42 dividido por 4 igual a 10. Chamemos esse número de B. Atenção! Se o ano em questão for bissexto e a data considerada for até 29 de fevereiro, considere o valor B menos 1. Como nosso exemplo não pertence a um ano bissexto, B é igual a 10. Considere o dia do nascimento, neste caso 8, que vamos chamar de C. Considerando o mês em questão, janeiro, obtenha um número de acordo com a tabela. Janeiro igual a 1. Esse é o nosso valor D. Some agora A mais B mais C mais D. Divida por 7 e, desta vez, considere o resto da divisão. 42 mais 10 mais 8 mais 1 é igual a 61, que dividido por 7 é igual a 8, com o resto 5. Finalmente, procure esse resto na tabela a seguir e você terá como resultado 5, quinta-feira, que é o dia da semana do nascimento de Stephen Hawking. Experimente descobrir outras datas de aniversário ou de fatos históricos. Para finalizar, vamos resolver mais alguns exercícios sobre os conceitos que vimos na aula de hoje. Quantos números naturais de 3 algarismos diferentes você pode escrever usando os algarismos 5, 6, 7, 8 e 9? Note que na primeira posição nós podemos usar qualquer um dos 5 algarismos. Na segunda posição, poderemos utilizar apenas 4, pois um deles já foi utilizado na primeira posição. E na última posição, apenas 3. Então, o número de possibilidades é a multiplicação entre esses fatores. 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Digamos que um carro popular que custava R$20.000
teve um aumento de 5%. Quanto está custando o carro agora? Calculamos então 5% sobre os R$20.000, que é R$1.000. Esse é o valor do aumento. O carro passa a custar então 20.000 mais 1.000, ou seja, R$21.000. Nós poderíamos ter utilizado o fator de aumento, onde nós temos que F é igual a 1 mais I. Dado que I é 5%, então o nosso F passa a ser 1 mais 0,05, ou seja, 1,05. E com isso, o novo valor será de 1,05 vezes 20.000, ou seja, R$21.000. Vamos calcular a porcentagem de número em relação a outro. Por exemplo, 50 equivale a quantos por cento de 200? Podemos resolver de duas formas. A primeira delas é a seguinte. Construímos o diagrama. 200 corresponde ao todo, que é 100%. 50, que nós não conhecemos, corresponde a x. Então, por regra de 3, nós podemos fazer 200 está para 50, assim como 100 está para x. Ou seja, 200x é igual a 50 vezes 100, o que nos dá um valor de x de 25%. A segunda forma, ela é mais direta. Nós podemos fazer diretamente a razão 50 para 200, ou seja, 25 para 100, o que já nos dá a resposta 25%. E nossa aula se encerra aqui. Bons estudos! Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras. Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Edgar Blucher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo, de George Ifrah, publicado pela editora Nova Fronteira.